E pessoal, já deu start na gravação de hoje, tá? Primeiramente, sejam bem-vindos, né? Período de férias aí. Eu acredito que foi longo para vocês, né? Porque hoje a gente vai iniciar na UC na última UC do curso, né? Vocês já estão ansiosos aí para receber o diploma, né? E já começar a trabalhar. Quer dizer, trabalhar vocês já trabalham, né? Mas trabalhar, né? Como eletrotécnico, né? E com a responsabilidade de que lhe é, né? Que lhe é de direito, né? Mas antes disso, pessoal, eu vou compartilhar com vocês o vídeo do Senai, tá? Com as nossas diretrizes. É sempre bom a gente tá reforçando, né? Por exemplo, eu aconselho vocês fortemente quando entrarem na live, utilizar o nickname com seu nome, não precisa ser o sobrenome completo, mas o seu nome e o segundo nome, vamos dizer assim, o sobrenome aí, tá? Nós aqui do Senai, nós não admitimos um nickname, né, com gracinhas, né, com qualquer outro tipo de mensagem que não reflete a política e a transparência aqui do Senai, tá, pessoal? E para a gente andar assim juntos aqui, eu vou fazer essa divulgação aqui, né? Eu sei que vocês, por exemplo, nós temos turmas de aprendizado, né? Aí de aprendizado é diferente, que é como se fosse a aula presencial, a gente faz chamada. No caso aqui do EAD, desse do 80%, nós não fazemos não fazemos a chamada, né? Porque vocês têm a comodidade, né, de poder assistir a gravação, né? Quem não pode assistir na hora, a gravação da web aula ao vivo, né? Lembrando que essas gravações são de web aulas ao vivo, tá? Só em casos especiais. Vocês lembram quando aquela UC de gestão da manutenção que ia ter só uma aula, né? Ah, não, foi a de eficiência, né? Que ia ter só uma aula. Aí eu peguei, gravei aulas extras para vocês, né? Mas assim, só em casos extremos, né? A nossa política aqui, a aula, ela fica gravada, mas ela é gravada de uma aula ao vivo, tá bom? Para gente dar o pleno atendimento para vocês, tá? Então, eu vou passar o vídeo institucional aqui e depois a gente começa com a nossa aula, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ok, pessoal, vamos à aula. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui projeto do CEP. Fui para a turma. Catalão. Catalão não, desculpa. Tumbiara.
Ok, pessoal. Então, né, relembrando aí, estamos na última UC, tá? O C aqui do curso de Eletrotécnica, o módulo 3, tá? Na sexta UC, a de projetos do CEP, tá? E, primeiramente, nós vamos ter apenas 3 aulas. E, nesse caso, até aqui para vocês, tá até razoável. O ideal seria nós termos umas 4 aulas. Mas assim, vai dar para a gente falar, né? Fazer análise das 3 atividades, tá? É porque assim, 4 aulas seria o ideal, porque eu gosto de falar das estruturas, tá? Então eu vou aproveitar a primeira atividade e já abordando os tipos de estrutura padrão da rede de distribuição. E quando a gente fala de projeto do CEP, tá, pessoal? É um sentido bem amplo, viu? Esse projeto ele pode ser da geradora de energia, né? Por exemplo, uma hidrelétrica. Ele pode ser de linha de transmissão. Ele pode ser de linha de distribuição. Então, desde a geração até a distribuição, esse projeto, né? Ele pode ser abordado. Então, para, né, o curso aqui de Eletrotec, se fosse engenharia elétrica nós teríamos que abordar todos os aspectos e, obviamente, nós teríamos muito mais aulas, né? Nós abordaríamos o projeto em uma, né, uma unidade geradora, daí nós pegaríamos alguns exemplos, né? Uma eólica, né? A mais clássica que é a hidrelétrica, tá? Inclusive, lá na UC de instalações do CEP, a gente até comentou sobre né, o equivalente mecânico para o equivalente elétrico de uma hidrelétrica, tá? Então, aquilo, na verdade, foi a gênese do projeto. Eu adiantei naquela UC porque eu sabia que para o curso de eletrotécnica nós abordaríamos apenas o projeto da rede de distribuição, tá? Então, a gente vai abordar da rede de distribuição. E tem 2 aspectos. Nós poderíamos abordar o projeto da rede só para a parte de baixa tensão, tá? De atendimento aos consumidores comuns. Quando a gente fala consumidor comum, é um consumidor comum categoria B. Lembra que a gente comentou lá os tipos de consumidores lá em eficiência energética, tá? Então seria o para categoria B, né, residências, né, em que não tem uma demanda, né, uma demanda alta que justifica um projeto aprovado, né? Lembra? Olha o que eu estou falando, um projeto aprovado na concessionária. Não quer dizer que se não tem a necessidade de um projeto aprovado, não quer dizer que ele é isento de projeto, tá? Ele tem que ter um mínimo de projeto. Só que quem faz esse projeto não é o cliente, é a concessionária de energia. Na verdade, ela faz uma estimativa de cálculo, né? Você tem tabelas que a concessionária ela fornece, né? Através das suas normas, e essas tabelas, né, têm parâmetros e critérios, né, de demanda padrão para uma residência em que não há necessidade de aprovação de projeto na concessionária local, tá? Então, na verdade, esse projeto, ele é um cálculo, né? Ele é mais estatística do que, né, o projeto propriamente dito, um valor fixo, né? Porque numa indústria, lembra que quando a gente abordou ao C lá de projetos elétricos industriais, né? O projeto elétrico industrial ele é em grande escala porque essa empresa, esse grande comércio, tipo um atacadão, por exemplo, ele tem uma demanda por energia elevada, daí justifica ter o projeto e, além do projeto, ele ter uma subestação própria. No caso do projeto do CEP para distribuição, o cliente ele vai compartilhar o transformador, né, com outros clientes. E, na verdade, o projeto do CEP, ele tem 2 objetivos. Primeiro, um transformador que vai fazer a conversão da rede de média tensão, né? A rede de média tensão
né, o potencial elétrico dela não é ideal para você energizar equipamentos. Seja equipamento, pode até ser uma transmissora de energia, todo e qualquer equipamento de cliente, do residencial, do industrial e do grande comércio, ele sempre é ligado na baixa tensão. E a média tensão é um nível, né, um nível muito elevado e, consequentemente, além dele não ser seguro, né? Lembrando que a eletricidade por si só ela não é segura, mas a média tensão ela é muito mais, né, insegura do que a baixa tensão. Apesar de que as estatísticas mostram que o que mata mais, o que provoca mais acidente é a baixa tensão em vez da média ou a alta tensão, né? Porque primeiro que você tem mais restrição, né? É mais fácil você acessar a baixa tensão do que a média. E geralmente, se a pessoa acessa a média tensão, às vezes o acidente ou até o óbito, ele ocorre, às vezes não por conta do choque, mas por conta, por exemplo, ele sobe em um poste para tentar roubar um transformador, ele é eletrocutado, às vezes, né, se for da média tensão, ele vai ser arremessado. O problema é a queda, né? A queda que vai acontecer. Lembra que eu mostrei lá a instalação do CEP, aquele acidente que o cidadão subiu de sandália e short tectel na chuva para tentar roubar um transformador e para piorar era uma rede nua, lembra que eu mostrei as fotos lá? O que que aconteceu? O cara foi eletrocutado, ele nem caiu do poste, ele ficou grudado lá, tá? Então, geralmente, ou nesse caso foi eletrocução, mas se ele tivesse escapado, ele acabaria caindo ali. Ali era um poste. Lembra que eu falei de padrão de rede de distribuição? Os postes são de 9, né? Aí vai aumentando de um em um metro. Vai ser uns postes de 9, 10, 11, 12, 13 até 14 metros da rede de distribuição. Supondo que ele fosse o maior poste de 14, que ele tem um engastamento de 2, né? Então ele cairia de uma altura de aproximadamente 12 metros, né? E dependendo da forma como ele cairia, né? Talvez ele escaparia da eletrocução, mas não escaparia da queda, né? Já que ele subiu no poste de maneira inadequada ali, né? E por isso que aconteceu o acidente, tá? Então, o, o projeto da distribuição, ele é baseado em tabelas. Vamos às atividades, né? Vamos já fazer análise aqui da primeira atividade. Vou pegar aqui a folha e os anexos. Vamos criar a pasta aqui. Aqui, ó. E eu vou pedir para vocês fazerem uma alteração aqui, tá, pessoal? Beleza, vamos lá. Para vocês entenderem o porquê que eu estou pedindo para vocês fazer essas alterações, eu vou mostrar alguns padrões de projeto para vocês, tá? A saber, vocês vão utilizar NT02 da Equatorial, tá?
Tá dando erro aqui. Deixa eu abrir com outro navegador. Olha, não abriu com o Chrome, abriu com o Firefox. Ó. Firefox não decepciona a gente, não. Ó, tá vendo aqui, ó? Esse padrão de o material que eu vou fornecer para vocês, eu peguei, confesso que eu tenho que dar uma olhada nesses critérios de projeto aqui. Daí eu vou fornecer o da concessionária antiga, mas que fique claro, pessoal, que ele é a 02 e também a 05 também. Deixa eu achar a 05 aqui. Ó, isso aqui já abriu. É porque a 02 ela mostra as estruturas, tá? Padrão de rede de distribuição. E a 05 são os critérios. Deixa eu só achar uma tabela aqui. Ó, isso aqui são os formulários. Ó, tá vendo esse fluxograma aqui, ó? Determinar a demanda, né? O tipo de projeto. Se é uma reforma de rede, ou seja, é uma atualização da rede convencional, né? Vulgo rede nua, para uma rede compacta, por exemplo. Ou se ela é uma extensão de rede. No caso, a rede ela sempre finaliza numa tipo 3, tá? Vamos supor que ela finalizou numa rede antiga, numa N3, numa normal tipo 3. É já que eu mostro esse padrão para vocês. Daí você vai fazer uma extensão de rede em função de um loteamento novo, igual tá aqui, ó. Você está vendo esse loteamento aqui, ó? São 4 quadras, né? Então eu vou, vamos supor que esse loteamento aqui é, eu vou dar um nome, eu vou batizar aqui, ó, o melhor professor nosso aqui, é o loteamento cara legal. Então o loteamento cara legal, ele ele não tem energia. Aí o que que vai acontecer? A gente tem que fazer uma extensão de rede para esse novo loteamento. E ele vai convergir para uma rede nova, né? Já que ele não tinha rede, né? É uma extensão de rede. Vamos supor que a rede de energia chegasse até o lote 4 aqui, por exemplo, ó, nesse limite aqui, ó, com lote 3, 4, 8 e 9, né? Porque a energia chegasse aqui. Aí eu precisaria, porque eu abri aqui uma indústria no lote 11, por exemplo. Aí eu faria uma extensão de rede aqui só para atender o lote 11, mas eu não tenho ainda planejamento para atender o restante aqui da rua, né, da Avenida José Seba, né? Daí a extensão de rede ela vai evoluir para uma rede nova. Às vezes você, além de fazer a rede nova, você vai fazer a reforma, porque vamos supor que até o limite dos 2 quarteirões aqui eu tenho rede convencional, né, rede nua. Daí o ideal é você, até, se não me falha a memória, desde 2016 a concessionária vem fazendo gradativamente a troca da rede nua, né, para a rede compacta, que ela é mais segura, inclusive ela comporta mais circuitos do que uma rede convencional. Só para você ter uma ideia, uma rede convencional ela suporta apenas um circuito trifásico, ou seja, 3 circuitos monofásicos de média tensão. Já a rede compacta, eu consigo, num mesmo poste, em que outrora, né, na rede antiga, você tem uma rede trifásica, né, 3 condutores monofásicos.
eu teria quatro redes, ou seja, 3 vezes 4, 12, né? Eu teria 12 fases divididas entre fase A e B, né? Fase A e B da esquerda, fase A e B da direita. E, adicionalmente, um problema da rede nua é o aterramento. Assim, eu não sei se algum de vocês aí, eu tenho uma turma lá de Pires do Rio, que eles trabalham na Equatorial. Quando eu falei isso para eles, eles falaram, é verdade, professor, você não está mentindo, não, é verdade. Principalmente os eletricistas de rede mais antigos. Antigamente era assim, você ia construir uma rede, principalmente a rede rural. A rede rural é a que tem o maior problema de aterramento. Até que a rede urbana, ela não é tão problemática assim. Mas a rede rural, ela é muito problemática. Por quê? No meio do mato, quem é que está ali te fiscalizando? Aí eu sei, professor, o Saci Pererê, o Curupira, né? A loura do banheiro. Lá não tem nem banheiro, quanto mais a loura do banheiro, né? Então não tem ninguém lá, né, te monitorando, né? Então o cidadão chega lá, olha para um lado, olha para o outro, ele vê aquela haste de 2,40, né? O ideal é você colocar a haste de 2,40 e fazer o aterramento, né? Singelo a 60 centímetros em cada poste. O ideal é você fazer isso, né? E um outro problema do aterramento que ele está o quê? Enterrado, né? Eu já fui fiscal de rede de distribuição, né? Fiscalizar um aterramento de uma rede convencional é complicado, porque você vai acreditar que aquele aterramento foi feito. Tem como você fazer teste, ver a descida dos cabos? Tem, mas não é em todo poste que aquele, né, a cordoalha de aterramento ela desce. Então, você acredita que aquele cabo foi enterrado. Então, o que que você encontra bastante? Quilômetros e quilômetros que deveriam ter sido aterrados, que não foram aterrados. Segundo, hastes que deveriam ter 2,40 m, tendo 50 centímetros ou 40 centímetros. Eu já vi o cidadão transformar uma de 2,40 em 4 de 50 e uma de 40 centímetros. Ele olha, né? Tô mentindo? Ele olha para um lado, olha para o outro. Quem que tá olhando? A cuca, o curupira, o saci pererê que tá olhando ele lá. Então ninguém tá fiscalizando ele. Ele vai a terra do jeito que ele quiser lá, né? E, infelizmente, às vezes era motivada até pela própria concessionária de energia, né? Hoje em dia, com a rede compacta, a história é diferente. A rede compacta, além dos três condutores de fase, né, além dela comportar mais circuitos, ou seja, o planejamento de distribuição de energia ele vai ser maior. Além disso, né, você tem também a questão de que o cabo, que eles chamam de mensageiro, na verdade, o mensageiro ele é a cordoária de aterramento. Sabe o cabo nu que tem na rede compacta? Não, não sei não, professor. É a primeira vez que eu estou escutando o senhor falar isso. Tá bom, vamos lá. Agora é hora da norma. Deixa eu pegar uma NBR aqui. Ó, deixa eu já abrir nessa planta real de situação. Não estou achando a NBR aqui, não. Deixa eu só ver se ela está em outra pasta aqui. Ou ela deveria estar aqui. Vixe, ela está lá em manutenção e operação do CEP. Deixa eu copiar ela aqui. Vamos começar pela NBR, a redistribuição nua, tá? Ó, isso daqui
Sabe aquela outra NTC que eu abri aqui, ó? Tá vendo a 02 aqui, ó? Fornecimento de energia elétrica em média tensão, tá? As estruturas que estão nessa norma, elas foram copiadas, ou seja, tiradas dessa norma aqui, ó. A atual, né, ela antigamente ela atendia pela o número de NBR 5433, que era para a rede rural, e a NBR 5434. Atualmente elas foram descontinuadas, né, e divididas em duas. Uma, ela chama essa daqui que eu abri para vocês, a NBR 15688, e a de rede compacta, ela é a 15992, tá? Então, a 5433 e a 5434 transformaram nessas duas aqui. A 15688, ela fala de rede, ó, com condutores nus, né? Que é a rede convencional normal que a gente conhece. Deixa eu pegar essa tabela aqui, tá perfeita, ó. Essa daqui é a rede rural, a Rural Zona, que eu comentei antes com vocês, né? A rede tipo U, tá? A demanda na zona rural sempre ela foi menor do que na rede urbana, né? Então, no início, hoje em dia mudou, viu? Hoje em dia ela aumentou no nível em que não compensa mais eu colocar uma tipo U, né? Essa rural aqui. Então, ela tem um padrão fixo, né? Você tem quatro tipos de construções. Nós temos a tipo 1, que é uma rede de prumada reta. Professor, o que que é isso? Prumada reta, isso aqui, ó. Tá vendo essa planta de situação aqui, ó? Se eu vou ligar, tá vendo essa bolinha aqui? É um poste, ó. Se eu vou interligar esse poste com esse outro em linha reta, eu vou colocar numa rede tipo 1, tá? Tá vendo aqui a N, né? N de normal 1. Tá vendo a vista aérea aqui, ó, em linha reta. Agora, se eu preciso fazer uma curva, né, eu vou instalar uma tipo 2. Tá vendo que a tipo 2, ó, eu tenho uma cruzeta a mais, né, essa madeira aqui, ó, e eu tenho três isoladores de pino a mais. Agora, se eu preciso finalizar a rede, que foi do critério que eu estava falando agora há pouco, né, do fluxograma aqui, né, eu vou fazer uma extensão de rede, ou eu, a partir de uma rede, né, nova, uma rede de padrão novo, construir, né, aqui para os lotes, né, até o limite da rua A aqui, eu vou utilizar, né, eu vou pegar essa rede tipo 3, né, a última que está aqui, ó, na rua José Seba, no limite do lote 8 e do lote 4, né, e eu vou transformá-la numa tipo 4. Tá vendo que a tipo 4, por isso que ela chama dois fins de linha, né? Essa aqui é um fim de linha porque ela é chamada de encabeçamento final. A rede, ela acabou, ela foi construída até aquele limite, ela acaba ali. E também nós podemos chamá-la de encabeçamento inicial. O encabeçamento inicial é quando eu saio da subestação. Lembra que lá na aula de manutenção e operação do CEP, eu mostrei a subestação aqui do setor aeroporto, fica aqui perto, aquela subestação que eu mostrei para vocês. Aí lembra que tinha redes saindo lá da subestação, aí ela ou ela sai subterrânea ou ela sai por cima do muro, né? Se ela sair por cima do muro, ela vai sair direto lá do transformador de potência para uma rede de encabeçamento inicial, uma tipo 3 inicial, tá? Então ela sai do encabeçamento inicial e começa a rede. Por isso que a tipo 3 ela pode ser o início de uma rede, que o pessoal chama de encabeçamento inicial, ou ela pode finalizar a rede, né, terminar a construção no encabeçamento final, numa tipo 3 também. Daí a tipo 3 ela foi projetada se caso eu tiver que fazer uma rede nova, e sempre uma rede nova eu vou interligar de uma rede pré-existente, tá? Ou uma extensão de rede, né? Eu vou puxar de uma rede pré-existente. Então,
o eletricista de rede ele vai transformar esse encabeçamento final numa tipo 4, que nada mais é que um bypass, ó. Você faz um bypass aqui e continua construindo. Então você tem esses dois padrões, tanto para a rede nua, que é essa daqui, quanto para a rede compacta. Eu vou mostrar o padrão da rede compacta aqui para vocês. Tem uma tabela parecida com essa aqui, ó. Essa aqui é a tabela da NBR 15992 aqui para a rede compacta. Vai, professor. Nossa, ela é compacta mesmo, ela é pequenininha. Tá vendo isso aqui, ó? As três fases, ó, que na rede nua, só para vocês terem uma ideia, ó, na fase do meio, que na verdade já não está no meio, né? Para mais próxima da do meio, nós temos em média 70 centímetros de distância. E da do meio para mais longe da do meio, nós temos em média 1,40 m, duas vezes essa distância aqui, tá? Já para a rede compacta, entre a fase A, B e C, elas ficam nesse losango aqui, ó. Elas ficam numa para 13,8, o espaçador losangular, ele tem um lado do losango dele de 40 centímetros, ou seja, por isso que ela chama rede compacta. Por isso que a poda de árvore que é executada nela é uma poda menos agressiva. Ah, entendi, professor. Então nós temos o padrão do mesmo jeito que nós temos o padrão um, né? O 1 que é para ir em linha reta, o 2 para fazer curva, o 3 para finalizar e o 4 para você continuar ou fazer uma extensão de rede ou fazer uma rede nova. Nós temos também a rede compacta. Aqui em Goiás, nós utilizamos a CE1A, né? Essa CE1 a gente não utiliza, a gente utiliza essa da direita aqui, ó. A diferença da CE1 para a CE1A é que a CE1A ela tem esse braço aqui, que chama braço antibalanço. Ele é para evitar que o espaçador losangular fique balançando e que esses condutores entrem em contato com o poste, tá? Para dar estabilidade mesmo, estabilidade mecânica. Então, nós temos a CE1A aqui em Goiás, na Energisa ali do Tocantins, né? Ano passado que eu acompanhei um projeto lá, o pessoal lá utiliza a CE1, tá? Mas aqui a gente não utiliza a CE1. Aqui nós temos só a CE1A, a CE2. Professor, a CE1A é para ir linha reta, né? Igual a N1 que o senhor falou, isso mesmo. A CE2 é para você fazer uma curva, tá? Aí daí a gente utiliza, ó, esse braço aqui que chama braço C, tá? E o isolador aqui, em vez de ser de cerâmica ou vidro temperado, ele é polimérico, tá? Essa CE2 aqui, suporte horizontal, aqui em Goiás a gente utiliza muito pouco. Para falar a verdade, eu nunca vi aqui. Só em outros estados eu já vi essa. Eu já, eu, é, eu já viajei para outros estados para gente acompanhar. Teve uma época que a gente fez um acompanhamento no Brasil inteiro para fazer o levantamento das estações rádio base da operadora Vivo. Então, a gente foi para Bahia, a gente foi onde tem Vivo, a gente viajou e fez o levantamento das ERBs, né, Estação Rádio Base. Então, em alguns estados eu detectei que tinha esse tipo de rede aqui. Então, em Goiás só tem essa daqui, ó. Eu vou até fazer uma alteração aqui com. Ó, nós temos a CE1A, CE2, CE3, essa mesmo, ó. Professor, então ela é um encabeçamento final ou inicial? Acertou, isso mesmo. E a CE4 é para você transformar uma 3 numa 4 e continuar construindo a rede? Rapaz, mas você está inteligente. Eu queria ter um filho assim, igual você. Rapaz, você está muito inteligente. Não, mas é isso mesmo. Vocês estão vendo? Olha, primeira vez que eu vi essas estruturas aqui, eu comecei a entrar em depressão. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus Cristo, Nossa Senhora das Instalações Elétricas, eu vou ter que decorar isso aqui tudo. Então, o professor, né, que trabalhava lá na concessionária de energia, ele falou: calma, calma, diminui o chakra,
nós temos só quatro tipos de estrutura. As outras estruturas, na verdade, ela é a conjunção de uma um com uma 2, às vezes, uma 3 com uma 4. Sempre as outras estruturas, elas são a combinação dessas quatro estruturas básicas. Então, se nós entendermos as quatro estruturas básicas, nós ficamos fera em rede de distribuição, tá bom? Então só existe quatro, para dizer assim, não tem quatro estruturas diferentes, é só essas quatro. E vocês viram que na rede compacta aqui, ó, as variações delas não são utilizadas em todos os estados. Por exemplo, eu lembro que eu vi na CPFL, né, na Companhia Paulista de Força e Luz, eu vi essa daqui, ó, essa CE4 perfil U também eu vi lá. Tá vendo essa outra rede aqui, ó? Isso aqui, tá vendo, ó? CE3, CE3. Um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, essas estruturas, sempre a gente ou coloca ela em um poste de seção circular ou no poste duplo T. Esse caso que eu estou mostrando aqui é num de seção circular, tá? Já esse outro desenho aqui, ó, tá vendo? O duplo T, você percebeu aqui, ó, essa F10 é uma cinta para poste circular, ó. Pela vista aérea dá para você ver como é que ele é formado aqui. Já na duplo T, ó, eu vou utilizar esse parafuso aqui, chama parafuso rosca dupla. Esse rosca dupla aqui, ó, eu vou atravessar o poste e colocar esse UF7 aqui, ele é o braço tipo L, tá? Professor, como é que o senhor sabe desses nomes tudo? O senhor decorou de tanto ministrar aula, de tanto participar de treinamento. Eu também dava treinamento presencial para o pessoal aí na época, começou com a Celg, depois foi a Enel, né? Atualmente eu só fiz, até hoje, só fiz acho que uns dois treinamentos para Equatorial, tá? Aí, como eu tô no EAD, né? Então eu fiz uns dois e depois eu vim aqui pro EAD, tá? Então, ó, você tá vendo? A tipo 2, ó. E, inclusive, não, essa aqui é a tipo um, foi mal. Deixa eu ir lá na tipo 2 aqui, ó. Tá vendo? Ó o ângulo que você pode fazer nela aqui, ó. Inclusive, numa tipo 2, ó, você coloca o isolador, o cabo aqui, ó, na saia do isolador. O que que é a saia do isolador? O lado dele aqui, ó. Enquanto na um aqui, ó, essas outras variações aqui são estruturas especiais, tá bom? As pilar, ó, estrutura tipo pilar, ó, variação triangular, variação vertical aqui, ó. Isso aqui é mais para linha de transmissão e estruturas especiais, tá? Ele sempre começa pela rural aqui, tá? Ó, já estamos aqui na convencional normal aqui, ó. Ó, tá vendo a N1 do mesmo jeito, ó. Temos ela para poste circular e poste duplo T, que é esse quadradinho aqui. Vocês nunca esquecer, ó, poste circular é a bolacha Mabel, né? E o poste duplo T é a bolacha creme cracker, né? Que é aquela quadrada. Jamais vocês se esquecerão, ó, tá vendo, ó? Enquanto na tipo um, ó, o cabo passou no meio do isolador, na tipo 2, como eu tenho que fazer um ângulo, né? Por exemplo, ó, eu tenho que fazer o ângulo pro lado direito do vídeo aqui, né? Tá vendo que ele colocou o cabo do lado esquerdo na saia do isolador aqui, tá? Então, o projeto, basicamente, o que que o projetista faz? Ele calcula, ele pega a demanda através de uma tabela, né? Uma tabela que tem no, na própria norma aqui, né? Na norma técnica de distribuição, tá? E a partir dessa tabela, ele vai chegar a um valor característico da demanda para cada lote aqui, tá? Aí, com esse dado em mão, eu vou, por exemplo, aqui, ó, deu.
Se eu não me engano, dá 1 kV de demanda característica isso. Mas por que que o senhor sabe? O senhor já fez esse projeto? É aí que entra o outro aviso que eu vou dar para vocês. Como nós temos poucas aulas, o ideal é que nós fizéssemos esse projeto aqui juntos, tá? Só que é melhor você saber como é que faz o projeto, é porque tem uma curva de aprendizagem, né? Nós teríamos que ter mais aulas, primeiro para você aprender como é que faz a partir de um projeto já pronto, depois fazer o seu próprio, né? Se fosse o curso de engenharia elétrica, até que nós faríamos isso, né? Faríamos isso para distribuição, para geração, para linha de transmissão, tá? Por isso que na UC até teve um aluno que perguntou: ai, professor, essa matéria de instalação do CEP, ela está parecendo projeto? Não é que ela está parecendo, muita coisa do que eu falaria para o pessoal da engenharia elétrica, eu já tive que adiantar para vocês lá a instalação do CEP, tá? Daí, o que que eu e foi até um professor daí, do Roberto Manjo, ele que deu essa ideia aqui. Inclusive, ele é analista lá da Equatorial, tá? Ele que me ajudou a elaborar esse. Vai ver, seu projeto está pronto. É o seguinte, vocês vão receber o projeto aqui já pronto. Porque você concorda comigo, se você nunca fez, né? Como é que você vai iniciar o projeto? Por isso que o professor do presencial, ele já está com esse projeto aqui em mãos e ele juntamente com vocês, depois ele vai esboçar no quadro, ele coloca lá no projetor, né? Eu já passei o DWG para ele. Eu vou passar não só o DWG para vocês, né? Mas caso vocês não tenham acesso aí à versão de estudante aí do AutoCAD, eu vou passar ele também na versão PDF, tá? Vocês não vão ficar sem ele, não. Então, o primeiro. E outra coisa, padrões de poste de projeto, deixa eu mostrar eles aqui para vocês. Para a gente finalizar aqui a instrução da primeira atividade aqui. Tem uma tabela aqui, ó. Próxima aula eu vou mostrar essa tabela mais para vocês aqui, tá? Não era essa norma que eu estava procurando aqui, não. Ah, vou aproveitar para mostrar um projeto real. Esse projeto aqui, ó, ele foi colocado em aprovação aqui na Equatorial, tá? Eu pedi para esse professor aí do Roberto Mange, ele me forneceu gentilmente aí, muito obrigado, professor Leonardo. Ele me cedeu aqui esse que ele estava analisando. Esse daqui ele foi reprovado. Daí a gente descaracterizou. Olha como é que o projeto, quando você faz, ó, como é que ele aparece lá, ó. Nesse caso aqui, eles estão transformando uma rede convencional numa rede compacta. Tá vendo aqui, ó? CE1A, S2, né? O S é de secundária, tá? Geralmente a rede nova ela é chamada de SI. Aí quando ela é apenas S, ela é rede secundária, né, de baixa tensão nua. Aí quando é SI igual essa daqui, ó, tá vendo? Ó, SI3 mais uma S1, tá? Então, quando ela tem o I, quer dizer que ela é uma rede compacta, né? Uma rede multiplex, desculpa, para baixa tensão. Então, esse projeto é uma transformação. Tá vendo que tem um X marcado no N1 aqui, né? Então, o que que o pessoal da concessionária tinha que fazer? Ele tinha que arrancar a ferragem dessa N1 e colocar uma ferragem, por exemplo, dessa N4 aqui, né?
fazer a revitalização da rede, né, a atualização para uma rede, né, que comporta mais circuitos, né? Lembra que eu falei que ela comporta até 4 circuitos de uma vez, sendo que a rede tipo N, né, normal, ela só suporta um único circuito, tá? Único, aí quando eu falo único circuito trifásico, tá? Que aí a N1 ela só tem as 3 fases, o terra ele fica literalmente fica no chão, fica enterrado. Já a rede compacta, além das 3 fases, ela tem o mensageiro, que na verdade é a cordoalha de terra. E o mensageiro ele é convenientemente montado junto ali com a fase e em alguns postes ele desce, né? Você desce e conecta com a cordoária, né? Com a malha de terra ali, tá? Então é esse padrão aqui de um projeto real, tá? Que vocês vão encontrar na concessionária de energia. Esse daqui, a demanda aqui, como o cálculo por exemplo, essa metragem aqui, a demanda característica é 1 kVA, tá? Para cada lote aqui. Obviamente, a residência que vai ser que vai estar nesse lote aqui, pode ser que ela tenha uma demanda maior. Mas é igual eu falei, quem faz esse projeto não é o cliente, é a concessionária de energia, e ela tem que ter uma estimativa base para ela dimensionar esse transformador que vai. Esse transformador central aqui, ele vai fornecer energia para esses 4 quarteirões aqui. Então a ideia é eu pegar a rede de média tensão, né? Colocar um transformador, fazer a conversão do 13,8 para o monofásico 220, né? E bifásico, né, 380, trifásico 660, né? E fornecer para as residências, né, para os clientes. Por que que eu falo residência? É porque residência é o que tem essa demanda, né, essa demanda mínima aqui padrão. Eles pegam o mesmo valor em função aqui da metragem do lote, tá? Mas ele varia, né? Obviamente, no mundo real, né, uma planta de situação real, vocês estão vendo que os lotes, ó, eles variam de tamanho, ó. Isso aqui é uma planta de situação real aqui de Goiânia, ó, ali da Avenida Mutirão com a T47 ali, ó. Avenida Mutirão, Rua 15, T47 e Rua Rui Brasil Cavalcante, ó. A quadra R25 aqui, ó. Estão vendo, ó? Eles têm formatos diversos aqui, ó. Olha esse quarteirão aqui, ó. Ele tem um formato aqui, ó. Não é nem um quadrilátero aqui, não, ó. Então, esse seria o formato padrão, né, de um lote no mundo real. Esse aqui é para fins, né, didáticos, né, fins educativos, para o cálculo sair redondinho, né? Então, ó, se são é, e outra, né? Que quarteirão que só tem 4 lotes, né? Vocês estão vendo aqui que no mundo real, esse quarteirão aqui, só nessa rua aqui tem 4, né? Mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5 do outro lado aqui na rua Rui Brasil, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na rua 15 aqui, ó. Então, você tem uma quantidade, né, de áreas diferentes, né, e quantidade de lotes grande. Já nesse aqui padrão, ele só tem 4 lotes. Por isso que o número deu igualzinho, deu redondinho aqui, para vocês entenderem. E o padrão de transformador, atualmente, né, quando eu falo atualmente, isso desde a década de Tá, vai, década de 90. Desde a década de 90, você vai encontrar, na maioria dos casos, transformador de 75 kVA e transformador de 112,5. É muito raro você encontrar um de 150, que dirá um de 225, né? Antigamente, até a década de 80, você via muito transformador de 45 e o maior, o que era o 112,5 hoje, né, era o de 75 na época, né? Depois da década de 90,
Os de 45 foram substituídos, né, por de 75. E quando tem uma demanda maior, você coloca um de 112,5 kVA, tá? Professor, vai ter lugar que tem maior que esse? Tem. Inclusive, eu ministrei aula para uma turma do Rio Grande do Sul e tinha até o aluno, a gente foi lá no Google, né, no Google Mapas, e nós encontramos transformador de 150, que inclusive é o que está na tarefa aqui, tá? Agora vocês entenderam o porquê que eu vou pedir para você. Ó, até que, e na verdade, ó, a demanda dos lotes, ó, são 16 lotes. Apesar de estar mostrando aqui 17, tá? 4 vezes 4, geralmente em Goiânia dá 16, né? É porque, se vocês perceberem aqui, ó, lote um, lote 2, lote 3, cadê o lote 5? Não tem, né? Então a numeração aqui, ela comeu o lote 5, consequentemente deu, né? Aí você tem a ilusão que tem 17, mas na verdade são 16 lotes. Então, 16 vai dar 15, vai dar 16 kVA, viu? Corrige isso daí. E outra correção, o transformador, esse de 150, ele está superdimensionado demais. Embora o projeto elétrico seja pautado no superdimensionamento, 150 é muito alto, viu? A concessionária, ela não vai gastar, né? Ela não vai desperdiçar um transformador de 150 numa rede de distribuição normal, pelo menos aqui em Goiás, né? Ela vai deixar para colocar um de 150, né, um maior, para um cliente, né, uma Velha Alimentos, né, uma, sei lá, uma JC Distribuição, Log Logística, Rodonaves e por aí vai, tá? Para uma rede de distribuição urbana, 70, sempre é 75, 112,5. Esse é um padrão de projeto. Se você inventar de colocar um maior, o analista vai perguntar por que que você está colocando? Essas casas, ela tem o quê? Usina nuclear dentro? Eles ainda vão curtir com a sua cara ainda. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar a planta de situação aqui, ó. Vou pegar o arquivo em PDF, que aí fica mais fácil. Já que a gente finaliza aqui, tá, pessoal? Ó, você vai fazer o print aqui, ó. Viu que a tela escureceu? Lembra que eu ensinei como é que você faz essa captura aqui? Ou se você tiver no Windows 11, você aperta no print screen, tá? Ou então Shift Windows e a tecla S, tá? Aí você vem aqui, ó. E detalhe, ó, esse arquivo aqui, ó, você vai vir aqui, ó, em página inicial, liberar a visualização do parágrafo aqui, ó. Você pode apagar essa planta de situação aqui, tá? E aí você vai colar essa nova aqui. Aí você, ó, coloca aqui mais para frente. Aí você pode vir aqui, ó, e inserir. Tá vendo aqui, ó, formas geométricas? Você vê aqui em retângulo, faz o desenho do retângulo aqui, ó. Tá vendo que ele tá com uma cor sólida, tá com branco aqui, ó. Ele já abre a edição aqui do formato, né? Ó, tá vendo aqui, ó, preenchimento da forma. Você vai colocar, vir aqui, ó, sem preenchimento. Aí a borda, você coloca na cor que você quiser, né? Eu vou colocar, eu vou deixar esse azul aqui, ó. Tá vendo? Ó? E é assim que a gente faz quando a gente monta a pasta, hoje é pasta virtual, né? Monta a pasta para aprovação do projeto. A gente tira o print lá do AutoCAD da planta de situação. Aí geralmente a gente coloca numa folha A4 inteira aqui, tá? Aí põe na folha A4 inteira e a gente vai anexar com a planta do projeto, né, em PDF, né, no formato PDF.
E também com a liberação, no caso, esse não precisa de liberação de carga, que ele é um projeto de infraestrutura de rede, né? Então, você vai juntar com a RT, né, com a anotação de responsabilidade técnica do projetista, tá? E, inclusive, essa tarefa é a mesma tarefa que vocês vão fazer lá no presencial, tá? Só que o professor ele vai guiar vocês mais aqui, tá bom? Então, essa é a análise aqui da atividade um, beleza? E próxima aula a gente já fala da análise da atividade 2, tá bom? Deixa eu finalizar aqui, pessoal, que já vocês viram aqui que já estão me chamando aqui. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?